Salve, salve toyoteiros e amigos seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. E hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Hilux SRX Turbo Diesel topo de linha 2024. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Nessa versão topo de linha, nós temos Toyota Safety Sense com pré-colisão, frenagem autônoma e também ACC. Uma nova multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio, um sistema Harman Kardon e também sistema de som JBL com 11 alto-falantes e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes da picape média mais vendida no Brasil pelos faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação aqui é em LED, com a luz de condução diurna, que é esse filete aqui à frente, canhão de foco projetor de longo alcance com acendimento automático, farol alto e baixo e um indicador de seta aqui na parte lateral. A inscrição Hilux, todo esse detalhe em black piano e cromado que realmente realça com esse detalhe em preto fosco. Aqui nós temos essas saliências que ficam bem aparentes, que realmente traz um detalhe aqui para a parte dos faróis. Mas abaixo na parte do para-choque, esses vincos bem aparentes com esse detalhe, com essa peça em black piano com um formato em L, onde fica localizado o farol de neblina, que é em LED. Tem também sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Também todo esse detalhe aqui à frente, como se fosse um bumper frontal, com a grade inferior, com a abertura na horizontal e o detalhe em preto fosco. E mais acima, a sua grade superior com toda essa moldura cromada que realmente fica bem detalhada, com essas partes em black piano, as aberturas de ar aqui na horizontal com a parte em preto fosco, câmera 360 graus, que depois eu vou mostrar para vocês no interior como é o funcionamento. E aqui o logo translúcido da Toyota com o sistema Toyota Safety Sense, com ACC, pré-colisão e também o detalhe com toda a parte de segurança. Mais acima nós temos uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema e os vincos que são bem aparentes vindo até a frente na parte do capô. E agora eu quero mostrar o motor da Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos, são 27 cavalos a mais do que o modelo anterior, que é 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas e não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando. Vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo, auxiliado pelo câmbio automático sequencial 6 velocidades, que ficou mais ágil numa saída de trânsito. Uma atualização que fizeram no modelo foi o Turbo Intercooler, que foi posicionado mais à frente com um torque de 50,9 kg, força metro a 2.800 RPM. Outra atualização foi referente à legislação do Procon VL7. Foi instalado o filtro DPF, ele vai filtrar as micropartículas do diesel e não há necessidade do uso do Arla 32. Esse funcionamento é de forma automática ou por um botão que você aciona no painel para que faça esse processo. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô temos manta acústica e também uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que são diamantadas desde a borda, vindo até mais à frente. Também a pintura em black piano,
porca antifurto que já acompanha o modelo e o perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5,32 m de comprimento. O vão livre de solo é de 28,6 centímetros, por isso que ela conta com esse estribo lateral, com esse detalhe em preto fosco, para facilitar para que você suba na picape, pois realmente é um carro alto. Para-barro tanto no primeiro eixo como ali no segundo eixo. Na caixaria de roda já temos todo esse contorno que faz em volta aqui, também um vinco com um contorno da primeira porta até a segunda porta e um vinco mais aparente aqui da parte lateral que vai até a parte da lanterna traseira. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco, assim como essa parte de baixo, câmera 360 graus, que depois vou mostrar para vocês no interior como funciona, rebatimento automático e também indicador de seta. Esse detalhe todo em cromado, assim como a inscrição aqui ao lado e também as maçanetas, e esse detalhe também que vai da primeira porta até a segunda porta. Temos a coluna B toda em preto fosco, a antena na parte de teto e na terceira coluna toda a parte envidraçada com detalhe em preto fosco. Na caixaria de roda, parte traseira, temos esse vinco também que fica bem aparente, suspensões com feixes de mola, é um carro pro bruto, para lida, para o dia a dia, que realmente aguenta o tranco. E todo o detalhe aqui com esse vinco que termina na parte da lanterna traseira. E agora eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira da Hilux para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento, com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante. Também esse detalhe aqui todo cromado no para-choque, com esses degraus com a parte em preto fosco. As lanternas que saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira, a inscrição em LED aqui como se fosse um 8 cortado ao meio. Também a inscrição Hilux SRX Toyota, e aqui a parte com puxador com todo o detalhe cromado. A terceira lanterna de frenagem fica posicionada na tampa traseira, ao invés de lá em cima. Quando você coloca uma carga maior não vai tampar, realmente fica bem destacado. Esse vinco na tampa traseira também que fica bem aparente. E aqui nós temos câmera traseira de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá como é o funcionamento. Capota marítima que já acompanha essa versão topo de linha SRX. Para fazer a abertura aqui, você tem todo esse detalhe aqui com plástico rígido para fazer a utilização na parte da caçamba, que tem capacidade de carga para 1 tonelada ou 1000 quilos. Mais abaixo nós temos a quinta roda que está posicionada aqui, e também um detalhe interessante no engate, ela tem capacidade de carga para 3 toneladas e meia e conta com assistente de reboque. Vamos supor que você está trazendo um trailer, uma frenagem mais brusca, um vento lateral, ela vai contrabalancear essa carga para trazer mais segurança para você que está utilizando o modelo. Realmente é interessante. Também a parte aqui com a lanterna de neblina em LED para trazer mais visibilidade noturna, um item de segurança também interessante. E falando em segurança, no teste de colisão Latin NCAP, ela conta com 5 estrelas e 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista e airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. Ele tem 3,8 metros de comprimento, tem um estribo e essa parte com a alça para que facilite para que você suba na picape, pois é um carro alto. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás, ó. Vocês notem, de 2 a 3 dedos, como vocês podem ver, ainda de espaço. O teto, ele é cinza, com as alças aqui no teto, a iluminação halógena e também portas revistas, e também o detalhe com esse gancho para que você possa estar utilizando para colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto no interior do veículo, com capacidade de 4 kg, tanto do lado do motorista como passageiro. Saída com ar-condicionado para quem vem aqui atrás com esse detalhe prata, realmente traz muita comodidade. Vou descer para mostrar para vocês os detalhes aqui do revestimento do banco, que é em couro com essa parte pontilhada, e aqui essa parte mais lisa com as linhas aparentes. Temos aqui cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para 3 ocupantes aqui de trás. Também o detalhe aqui com os ganchos no teto que você consegue utilizar de alguma forma. E também descansa braço com opção para 2 porta-copos. Facilita se viajando aí com 3 ou 4 pessoas. E Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. Antes que vocês me perguntem no canal, esse carro tem um sistema JBL com 11 alto-falantes e o subwoofer está posicionado aqui debaixo do banco, então para vocês terem uma noção onde fica esse sistema. A parte aqui com o revestimento das portas em couro com a linha aparente, aqui já é com plástico rígido com uma imitação
de costura aqui com detalhe em preto fosco, aqui já com detalhe prata e o puxador com detalhe cromado, e essa peça em black piano com acionador do vidro elétrico com uma função auto-down. Ele sobe com um toque só. Um nicho aqui na lateral da porta, também porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave ela é do tipo presencial com uma inscrição Hilux, virando aqui do outro lado esse botão vermelho para você acionar no estacionamento. Para encontrá-la de uma maneira mais fácil, ela vai soar o alerta e também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Com a chave no bolso ou na bolsa, basta apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa fazer a abertura através da Smart Entry e facilitar para que você entre no modelo. Os detalhes na fileira dos bancos dianteiros, o banco aqui somente do motorista com ajuste elétrico, então você consegue colocar para trás, para frente, regulagem de altura aqui das pernas, também regulagem de altura do banco, e já esse outro botão você já regula a inclinação para você estar fazendo de acordo com o seu conforto para as costas. E agora eu vou entrar aqui para conhecer o modelo e mostrar para vocês a Hilux SRX Turbo Diesel 2024, que já está em funcionamento, a tela em 4.2 em TFT, e a novidade, uma multimídia, um sistema Harman Kardon com 9 polegadas e conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Não tem necessidade de você estar colocando o cabo ali via USB para fazer a conectividade, a não ser que seu smartphone não tenha tecnologia compatível. Ela tem um sistema de som JBL com 11 alto-falantes e o subwoofer que eu falei que está lá no segundo banco, na parte traseira, como eu falei para vocês. 4 botões físicos aqui ao lado, ficou mais intuitiva, mais sensível ao toque. Parte de mídia aqui com FM, também a utilização Bluetooth e projeção de tela. O Bluetooth você consegue fazer comando de som e atendimento de telefone celular também no volante. Aqui nós temos os informativos de telefone, basta você fazer a conectividade aqui via Bluetooth para que você possa estar utilizando o telefone. Informações referente ao veículo, que nós temos aqui as informações de rota, o tempo percorrido, autonomia aqui marcando 92 km que eu consigo estar rodando, velocidade média, e também comparação de consumo, média e histórico de consumo que você consegue estar verificando também. Isso é bem interessante. As configurações gerais que você tem aqui, tanto dos dispositivos móveis dos seus aparelhos, também configuração e aqui equalização de som referente ao sistema e também a utilização do veículo que você consegue estar fazendo a utilização. E aqui o mais interessante, que você simplesmente tecla aqui ou no Apple CarPlay ou no Android Auto, ela faz a conectividade sem fio. Isso realmente trouxe muita parte de comodidade para você que está utilizando o dispositivo, realmente ficou mais fácil. Porém, não tem mais TV digital e nem GPS integrado. Como você utiliza esses dois aplicativos que você consegue estar utilizando o GPS, ela não tem mais o GPS nativo integrado no modelo. Todo detalhe aqui em black piano, botão start stop para você fazer a ignição do veículo. Mais abaixo aqui nós temos ar-condicionado digital, que é 2 zonas, uma temperatura para o lado do motorista, uma outra temperatura aqui para o lado do passageiro. Nós temos aqui aquecedor do vidro traseiro, a parte aqui com fluxo desse ar condicionado, onde você vai direcionar esse fluxo, e reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, que você consegue também estar fazendo a utilização aqui no modelo. Seletor aqui da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido, uma tomada aqui 12 volts para você fazer a utilização. Temos também aqui o botão para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade do modelo, lembrando que ela tem freio ABS com EBD e IBAS e também assistente de rampa. Mais abaixo aqui o botão para fazer o bloqueio do diferencial traseiro, isso é interessante para uso em off-road, e também um assistente de descida aqui, que você, numa estrada com muito pedregulho, muita lama, ela vai fazer assistência identificando qual roda que tem mais aderência ao solo, sem que você pise o pé no freio. Ela vai fazer a frenagem automática, traz muita segurança. Ventilação dos bancos dianteiros aqui com 3 velocidades, tanto do lado do motorista e passageiro, e também uma tomada USB para você conectar o seu aparelho para recarregar, ou um pendrive para utilizar música, ou a forma que você deseja. Todo detalhe aqui em preto fosco, um nicho aqui para colocar alguma coisa, 2 porta-copos e um modo de condução no console central.
modo Eco para trazer mais economia e modo Power. O modo Power vai fazer a troca simultânea aqui do sistema automático mais rápida para ficar com um giro mais alto e você ganhar torque. O detalhe aqui também com câmera de ré, que é com sistema 360 graus, que tem a câmera traseira, ou você aperta o botão, aumenta o ângulo aqui, ou do lado direito você tem todo 360 graus e inclinando o volante você tem as linhas aqui com inclinação para facilitar para que você estacione o veículo. Realmente é bem interessante. Colocando no modo P ou neutro, a gente consegue também utilizar aqui a tecla VIN que está no painel. Então você consegue apertar o botão e aí ela vai posicionar a frente do veículo. Se você apertar o botão mais uma vez, ela vai mostrar o lado esquerdo e direito. E apertando mais uma vez, ela volta para a tela inicial aqui da multimídia. Realmente é bem interessante. Falei para vocês também do sensor de estacionamento traseiro e dianteiro com alerta de proximidade. Então quando você se aproxima de um veículo, ela vai aparecer aqui na parte do painel, tanto a parte traseira e dianteira, e também o ângulo de esterçamento das rodas, para você não encostar na guia ou utilizar em off-road. Isso realmente facilita bastante para estar utilizando. Descendo para o modo drive, colocando para o lado esquerdo as trocas de marchas manuais que você tem aqui no veículo, para frente da primeira sexta, para trás as reduzidas. Facilita como um freio motor para você fazer uma descida de serra, para colocar uma marcha para baixo, para fazer uma retomada de curva ou ganhar mais torque no motor. Freio de estacionamento que continua sendo manual, esse detalhe com um nicho para utilizar aqui como porta-trecos, também descansa-braço revestido em couro com a linha aparente, e você puxando aqui tem todo esse espaço para você estar utilizando da forma que você deseja. Os detalhes no revestimento do banco dianteiro é em couro com essa parte mais lisa e a linha aparente, aqui todo pontilhado ao centro vindo até mais acima, a parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura de cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol com opção do espelho tanto para o lado do motorista e passageiro, as alças aqui para o lado do passageiro e também detalhe aqui ó, com porta-copos. Isso realmente facilita bastante. Retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir o reflexo de alguém com um carro vindo atrás de você com farol alto, realmente é bem interessante. No teto a iluminação halógena, também porta-óculos e esse botão para estar desligando o alarme volumétrico. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova no veículo, ele não vai disparar o alarme. Isso realmente é bem interessante. Todo o detalhe aqui ó, prata e cromado que vai até o final lá, onde nós temos o difusor do ar-condicionado com detalhe prata. Porta-luvas aqui são duas opções. Esse botão que você aperta aqui abre esse que é menor, porém ele tem um compartimento aqui com a abertura do ar-condicionado que você mantém climatizado uma fruta, uma bebida para o seu consumo. É bem interessante. E mais abaixo esse outro botão com um porta-luvas maior que desce bem devagar, um espaço maior para você utilizar. Temos aqui também a parte com o Twitter do sistema JBL, que tem a inscrição aqui, e a outra inscrição no alto-falante também. Todo o detalhe aqui do painel é com plástico rígido, com a linha de costura aparente. Relógio digital facilita aí para você que está na lida no campo, para não dar partida no veículo, e as saídas do ar condicionado. Aqui na porta do motorista temos todos os vidros elétricos aqui com a função auto-down, ele sobe com um toque só e todos os comandos são iluminados. Trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento automático aqui do retrovisor e também regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo como do lado direito, que você consegue fazer a utilização também. Porta-copos aqui para o lado do motorista, a alça também para o lado do motorista e como vocês podem ver, ó, sistema JBL com a inscrição e também aqui no alto-falante. Temos aqui abaixo, na parte do painel, o detalhe aqui com um botão para estar ligando e desligando o alarme do sistema de estacionamento dianteiro e traseiro, que você consegue estar tendo a opção. A tecla VIN, como eu falei para vocês anteriormente, e aqui o botão DPF. O sistema DPF vai fazer a filtragem das micropartículas do diesel, faz de forma automática. Você vai perceber que o conta-giros ali vai aumentar um pouco e esse processo demora entre 8 a 10 minutos. Ou ele aparece uma mensagem aqui na tela e você consegue estar apertando o botão ali para que ele inicialize o processo. Mais abaixo aqui nós temos a abertura do cofre do motor e também do tanque de combustível. Sua direção tem ajustes de altura, ajustes de profundidade, continua sendo hidráulica. Aqui nós temos couro aparente aqui com a linha, com as costuras, e o volante que é multifuncional com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular
também via Bluetooth que você consegue estar utilizando. Já aqui do outro lado, mais acima, faz parte da utilização do computador de bordo que você consegue estar fazendo a utilização, e mais abaixo esses controles faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Esse aqui é o sistema com controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou a velocidade ali a 100 km por hora e não percebeu que à sua frente o carro diminuiu a velocidade. Ela vai se igualar automaticamente à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança. Esse outro botão aqui é para você estar ativando o sistema de mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, ela vai dar um alerta sonoro e também visual, informando que você está saindo da faixa de rodagem, para que possa te auxiliar. E aqui o mais importante é o sistema pré-colisão. Esse ele vai identificar pedestres, ciclistas e também veículos. E numa situação de risco eminente que você não percebeu à sua frente, ela vai soar um alerta sonoro e visual para que você possa tomar uma medida evasiva, e se você não perceber essa medida, ela vai fazer a frenagem autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos maiores para você que está conduzindo. Realmente é um sistema de segurança bem interessante. Na parte do painel, a iluminação branca com os detalhes aqui em azul, com conta-giros, a parte aqui com medidor da temperatura do motor, medidor do tanque de combustível que é de 80 litros e velocímetro. A tela aqui ao centro que é digital, de 4.2 em TFT, e aí nós temos aqui os informativos com o modo de câmbio e também a atualização referente aqui à temperatura exterior, trip A, trip B, odômetro total, quanto que eu consigo rodar com o combustível que eu tenho no tanque, comparação de consumo, média instantânea de consumo e marcando também a autonomia, quanto que eu consigo rodar com o combustível que eu tenho no tanque, está marcando ali 91 km. Se eu colocar para baixo aqui, pontuação de indicação do modo de economia, com tempo de partida, tempo de cruzeiro, tempo que o veículo ficou parado para você fazer comparativo, também comparativo de consumo colocando para baixo. Para baixo, mais uma vez, nós temos o ângulo de estresssamento das rodas que aparece ali para você não encostar na guia, como eu falei anteriormente, e para baixo, mais uma vez, velocímetro digital. Colocando aqui para o lado direito, uma bússola informativa de navegação para facilitar em off-road, também colocando para o lado direito mais uma vez uma pasta informativa da música, no FM ou no aplicativo que você está utilizando. Para o lado direito, mais uma vez, sistemas de segurança que estão ligado e desligado, e para o lado direito, todas as mensagens que são importantes no veículo vão aparecer nessa pasta. Farol que ficou ligado, cinto de segurança que não foi colocado, mensagens importantes. E para o lado direito, mais uma vez, todas as configurações gerais que você consegue estar fazendo no veículo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês da Hilux SRV Turbo Diesel 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Raimundo Ferreira, da cidade de Rupópolis, lá no Pará. O segundo salve do canal vai para John Carlos, lá das Ilhas de Cabo Verde. O terceiro e último salve do canal vai para João Claudino, da cidade de Paranavaí, lá no Pará. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade, o estado que você deseja, para que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!